Somos ímãs vivos, atraindo forças que se harmonizam com o que pensamos e sentimos. Somos ímãs. Por quê? Como eu falei, nós somos 24 horas. Desde a nossa existência até que nós retornarmos, estaremos o tempo todo atraindo espíritos através dos nossos pensamentos. E aí, eu falei como eles agem, mas aí existe uma maneira também de como faremos para combater tais influências, né? Autoconhecimento, que está o primeiro ali. É identificar as próprias fragilidades emocionais, vícios, tendências ou traumas que abrem portas para a influência e principalmente a prática do estudo, como eu tinha dito. Porque todos nós sabemos, se nós estamos em depressão, nós temos consciência que nós estamos deprimidos, né? Nós não estamos bem, ficamos muito mais apáticos. Se nós temos inclinação aos vícios, o que nós devemos fazer? É tentar blindar, né? Então, isso precisa-se de quê? Precisa a gente entender as nossas fragilidades, que são naturais, porque estamos em processos de crescimento. E a prática do estudo, como eu falei para vocês. O estudo, ele é fundamental, como eu já dizia, Joana. Não é questão de vaidade, é questão de você entender eu estudando, como é que eu vou combater a minha depressão. Né? Como eu falei, além da ajuda da casa, porque às vezes você está numa vibração muito baixa, você acaba atraindo espíritos de condições inferiores. E depois você buscar ajuda também da parte física, né? Psicólogo, psiquiatra. Pensamentos e sentimentos elevados. Quando cultivamos pensamentos construtivos, bondosos, sermos otimistas, vibrarmos em sentimentos de gratidão, né? Amor e perdão. Isso nos eleva a vibrações mentais energéticas. Foi o que eu falei para vocês. Vamos praticar o bem, né? Vamos servir a esse Cristo que tanto nos aguarda. Vocês não têm noção, e eu sempre enfatizo também, quando cada um de nós estamos aqui. Tanto preparo espiritual que há. Desde sairmos da nossa casa, ou tal fato, durante a semana você pensar, olha, hoje eu vou estar lá naquela casa, vou assistir uma palestra. Há uma movimentação de amigos e benfeitores que visivelmente nós nem temos a dimensão de entender ou vê-los. Mas há uma movimentação gigantesca, porque está sabendo que estamos dando pelo menos o primeiro passo para elevarmos. Quando estamos aqui, se assim pudéssemos ter a clara evidência, quantos familiares hoje estão conosco? Porque eu sempre falo também, eu gosto muito de falar isso. Muitas pessoas elas vêm, fazem o tratamento, a casa oferece esse serviço do Cristo. Mas precisa também dos nossos esforços e movimentos. Muitas vezes as pessoas vêm, entram, fazem o tratamento lá dentro, mas infelizmente vão embora. E eu acho que, lógico que nós temos o livre-arbítrio, essa é a escolha, mas é fundamental assistirmos as palestras. Porque a gente tem que entender que, como somos seres pensantes e que estamos o tempo todo sendo influenciados, você não está sozinho. Então, quando você está assistindo, a espiritualidade, vendo uma maneira, acaba atraindo para que também assista aqueles espíritos de condições inferiores que estão te causando mal ao ponto de você estar aqui. Então, a gente tem que entender que, quando nós estamos sendo evangelizados, esses espíritos também terão essa oportunidade de serem evangelizados. E isso nos leva a vibrações, né, mentais mais elevadas. Oração e vigilância.
A oração não é só repetição de palavras, mas conexão profunda com Deus e as forças superiores. Assim facilitará o fortalecimento espiritual, mental e físico. Tá vendo? Porque uma coisa não anda sem a outra. Espiritual, mental e físico. Vigiar pensamentos, impulsos e atitudes impede que sugestões ganhem força. O pensamento de elevação espiritual, ela é a senha que impede o acesso da sombra aos nossos corações. Ela é a senha, é a chave. Quando a gente começa a orar, a mudar a nossa vibração, a gente impede que espíritos inferiores nos manipulem. Caridade e serviço ao próximo. O trabalho no bem gera méritos espirituais, atraindo amigos e protetores de elevação moral. Foi como eu disse. Quando nós nos dedicamos a servir a esse Cristo, estaremos mudando a nossa vibração e isso estaremos trazendo para nós espíritos de condições morais melhores, que nos intuirão, que nos darão inspirações. E aqueles espíritos que ali estavam, nos hipnotizando e nos mantendo numa sintonia que nos causava dor, né, e declínio moral, eles também vão. Alguns podem até se modificar, porque essa modificação ela também é nos dada quando estamos já desencarnados. Porque nós não fomos feitos para estarmos no mal. Nós fomos criados para sermos bons. Então a oportunidade também é dada a esses espíritos que nos acompanham. Reforma íntima constante. Não basta momento de oração, é preciso esforço diário. O esforço. Muitas vezes hoje a gente não está bem. Né? Por quê? Porque estamos com pensamentos mais acelerados, às vezes estamos com algumas dificuldades financeiras, às vezes estamos com divergências familiares. Mas aí, quando nós estivermos assim, temos que ter a força suficiente para recorrermos aqui. A prece. A prece é algo que nos facilita muito a essa elevação vibracional. E aí, voltando só um pouquinho lá atrás, a prece, ela não precisa ser uma prece repetida. Não precisa. Hoje eu estou cheio de exemplos, mas aí voltando ao exemplo da irmãzinha, que acha que não sabe orar. Por quê? Porque a gente está tão condicionado que acha que a oração precisa ali. Você está, né, vendo ali livros. Eu até citei a questão da minha mãe, que minha mãe é muito católica, aí fica naquela dos textos. Jesus amado. Não contaram que, né? É a maneira que ela consegue se conectar. Mas quando passa daquela quarta bolinha, assim, meu Deus, não quero mais nada, não quero parar. Por quê? Porque para mim, ali não é o caminho. Porque cada um também precisa buscar o seu caminho. Isso é algo muito particular e individual de cada um. O que serve, por exemplo, para minha mãe, a maneira que ela tem de se conectar, que é o texto, ótimo. Já a pessoa já consegue se conectar fazendo meditação? Maravilhoso. O importante é nos conectarmos, é mantermos uma vibração um pouco mais elevada, né? Então, a prece é fundamental. E aqui eu já tinha dito a questão, né, do autoconhecimento que Joana de Ângeles ela fala. E aqui tem: para combatermos essa sugestão e nos mantermos firmes à proteção divina e sermos ajudados pela espiritualidade, é necessário oração. Isso aqui é o pensamento da passada. Oração, disciplina mental, vigilância através da prece e caridade. Vamos servir ao Cristo. Vamos fazer o bem. E nosso Mestre deixou a cada um caminho verdadeiro, o qual devemos seguir. Jesus, ele, quando esteve entre nós, né, ele colocou para nós um direcionamento, que seria o Evangelho. Então é fundamental também, né, seguirmos a esse Evangelho. E antes de encerrar, olha como Jesus, ele já, apesar, né,
de 2000 anos, as pessoas ali não terem o desenvolvimento intelectual, o qual hoje nós já temos, ele já se falava, já naquela época, dessas influências ou desses processos obsessivos. Jesus, ele fala, naquela época, ele falava através de parábolas. E em Mateus, eu acho que é 12, agora eu esqueci qual foi. Depois eu lembro e coloco aqui, que falo na próxima. Ele dá um exemplo de um espírito, mas ele falava em parábolas. Por quê? Porque as pessoas ainda não entendiam, como nós aqui hoje, né? Somos mais desenvolvidos intelectualmente. Ele fala assim: havia um homem que saiu do seu lar, buscou vários outros locais, porém ele não se sentiu acolhido e retornou para este lar. Porém, quando ele chegou a este lar, ele viu a casa vazia. Ele viu aquela casa que ele morava, ali não tinha mais nada, estava totalmente vazia. Então, esse homem, para não se sentir sozinho, ele foi em busca de outras pessoas que pudessem compartilhar com ele daquele lar. Essa parábola que Jesus fala, bem claramente, ele está falando dos processos obsessivos. Esse lar que ele fala, que ele buscou, era o pensamento de alguém. Quando ele chegou e ele não achou, por quê? A pessoa, ela tentou mudar o pensamento através da prece. Até aquele momento ele não conseguiu ter acesso. Por isso que fala na firmeza, no continuar. Só que, como a pessoa não teve a firmeza suficiente, o seu campo mental não foi forte o suficiente de manter aquela pessoa em vibração mais elevada, não ficou mais habitado somente esse obsessor, esse homem. Ele trouxe consigo mais 7 que poderiam ali também influenciar. Ou seja, Jesus há 2000 anos já falava sobre processos obsessivos. Isso está em Mateus. Só que ele falava em parábolas. Então, assim, quando nós estivermos aqui na casa, que viermos buscarmos ajuda, que viermos fazer os tratamentos, que continuemos, para que esse homem, que aqui um dia habitou os nossos pensamentos, ou esses espíritos inferiores, eles não se mantenham, vão embora, não retornem, e nem tampouco outros espíritos, pelo fato de estarmos influenciados não só com um espírito, mas vários. Como eu disse, somos seres corpóreos e incorpóreos. Mas isso só vai se dar para que esses espíritos não nos influenciem com firmeza, com propósitos. E o propósito maior que cada um devemos ter em nossa consciência é o propósito da reforma íntima. É da reformulação dos nossos pensamentos, é mudarmos aquilo que são enviados para nós, através de hipnoses, que são ideias, mensagens. É mantermos firmeza dentro da nossa fé. Só um minuto. Porque se nós mantermos firmes dentro de um propósito de servir de verdade a esse Cristo que nos espera ansiosamente, vocês não têm noção como Cristo aguarda cada um de nós aqui. Ele está com a mão estendida, apenas esperando que a gente pegue e siga. Quantos familiares hoje estão aqui conosco, que fizeram, como eu disse, toda uma movimentação espiritual?
Então vamos ter essa consciência que também temos essa ajuda. Porque da forma que temos a influência de espíritos inferiores, que podem sim nos conduzir ao mal, mas temos vários amigos e abnegados desse Cristo. E principalmente, temos um Pai extremamente zeloso e que cuida de cada um de nós incessantemente. Eu queria agora que vocês fechassem os olhos, que eu vou fazer uma oração